as regras de sociedade simples que estão no artigo 997 e seguintes, elas é que serão utilizadas. E o fato disso acontecer, dessa aplicação subsidiária diante da omissão do contrato social, me indica que essa sociedade é de pessoas. Entendeu? Então, resumindo, sociedade limitada pode ser de um jeito ou de outro. Depende do caso concreto. Mas o fato é, se você conseguir identificar ela como uma sociedade de pessoas, você conclui que é possível a dissolução por quebra de affectio societatis, quebra do vínculo de confiança. Você conclui que a questão da sucessão, em caso de falecimento, ela pode ter uma resistência dos sócios e, inclusive, a entrada de terceiro. Agora, se você conclui que a limitada é de capital, e a gente já conversou como que nós vamos concluir isso, eu já sei que mesmo que a casa tenha caído na sociedade, baixaria total, eu não posso expulsar o sócio. Não tem jeito. Por quê? Porque ela se consagrou com a natureza de sociedade de capital. Então, o que me resta? Vender a minha parte para alguém. Isso tem que ser pensado, você já consegue entender isso, no momento que for redigido esse contrato. O que nós, sócios, queremos valorizar? A relação pessoal? Lembra que, às vezes, eu estou preocupado em não deixar os herdeiros do meu sócio entrar. Mas o mesmo vai acontecer comigo. Por isso que eu tenho que pensar o que é melhor. Pense, por exemplo, em você constituir uma sociedade com um sócio que foi interditado. Será que para você tanto faz o herdeiro entrar na sociedade? E se esse herdeiro for um sujeito que nunca estudou, eventualmente nunca trabalhou, e agora vai entrar em condição de igualdade para decidir sobre a sociedade? Por isso que essas questões, elas devem ser informadas aos sócios antes de constituir a sociedade. E aí, a partir da decisão do que eles acharem melhor, apontando os contra, os prós, é que eles decidem, e aí a redação do contrato deve ser feita. Na limitada eu tenho essa liberdade. Na SA não. Nas sociedades pequenininhas, sociedade simples, comandita simples, nome coletivo, eu não tenho essa escolha. Mas na limitada eu tenho. Depende da redação do meu contrato. E aí? Entendeu os nossos assuntos que a gente tratou hoje? Sociedade de pessoas e de capital? Vamos tornar isso ainda mais claro? Com isso, a gente vai conseguir agora, a partir das perguntas dos nossos amigos do Brasil, esclarecer melhor ainda esse tema. Claro, trazendo aí para a prática esse assunto. Fique comigo, vamos acompanhar agora o nosso segundo bloco. O Pergunte ao Professor. Quem sabe não é a dúvida que você está aí, agora pensando. Vamos então ao nosso próximo bloco? Pergunte ao professor. Estamos de volta no nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. São dúvidas que chegaram para a gente do Brasil inteiro a respeito do nosso tema. Mas você também quer participar? Não fique de fora. Mande a sua dúvida, mande o seu comentário, a sua participação para o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Quem sabe no próximo programa vai ser a sua dúvida que vai ser colocada aqui. Vamos lá, então, verificar quais são as dúvidas dos nossos amigos? Vamos, então, ao Pergunte ao Professor. Professora Elizabeth, se eu não me dou bem com meu sócio, como que eu faço para tirá-lo da sociedade? A pergunta do nosso amigo é a pergunta de quase todos os sócios em crise nesse país. Olha só, se eu tenho um problema com o meu sócio, a primeira coisa que eu vou ter que verificar, a minha sociedade é de pessoas ou de capital? Se foi uma sociedade simples, em nome coletivo, comandita simples, ela é de pessoas. Agora, se eu estiver falando de uma SA, normalmente é de capital. Então, se eu tenho problema com meu sócio, vem da sua parte. Pronto.
Agora, e na limitada? Lembra que a limitada podia ser de pessoas ou de capital? Você vai precisar verificar se existem aquelas cláusulas de controle. Ou seja, se existe previsto lá que a sociedade ela pode recusar a entrada de terceiro pela decisão dos sócios, se no caso de falecimento o herdeiro entra ou não. Então, se você perceber uma resistência à entrada de terceiro, opa, a sua sociedade de pessoas. Se a entrada de terceiro é livre, a sua sociedade de capital. E aí, que se você conseguiu concluir que a sua sociedade é de pessoas, você pode, por uma causa justa, uma causa realmente grave, que rompa esse vínculo societário, você pode pedir a dissolução parcial. Essa dissolução parcial, ela pode acontecer com a exclusão do sócio, se ele praticou algo grave. Agora, é possível que você se retire. Se a questão é, eu não me dou bem com o meu sócio, mas eu quero sair da sociedade, é possível a retirada. E essa retirada, ela pode acontecer ou por uma ação judicial, por exemplo, se o contrato da sociedade tem prazo determinado, isso só olhando o contrato, ou só na prova, verificando a questão. Agora, se o contrato, como normalmente ele tem prazo indeterminado, é possível a retirada, por exemplo, porque eu não concordo com uma modificação do contrato, artigo 1077 do Código Civil, ou ainda porque eu simplesmente não quero permanecer. Ué, e eu posso sem um justo motivo? Pode. O artigo 1029 diz que se a sociedade for por prazo indeterminado, eu posso simplesmente notificar os sócios com 60 dias de antecedência para que eu consiga, de fato, sair da sociedade. Então, entendeu, né? Depende se é de pessoas ou de capital. E depois, se eu quero a exclusão do meu sócio ou se eu quero a minha saída. E aí, eu posso, na sociedade de pessoas, conseguir essas alternativas. Vamos à nossa próxima pergunta? Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professora Elizabeth, se meu sócio falecer, eu sou obrigada a aceitar os filhos dele na sociedade? Bom, depende de como foi feito o contrato. Perceba que o contrato social, ele não pode ser feito na base do copia e cola. Procura na internet e copia um modelo. A casa cai quando eu faço isso, porque essas questões que deveriam ser resolvidas pelo contrato, elas ficam de lado. E aí, quando a nossa colega pergunta, e agora? Sou obrigada a aceitar? Detesto o herdeiro dele. Agora, dependendo do contrato, você vai ter que aceitá-lo ou não. Veja, se a sua sociedade for de capital, quando a entrada é livre, você não colocou contratualmente nenhuma resistência, mesmo que você não goste, você vai ter que aceitar. Boa notícia, se a sua sociedade for de pessoas, ou se simplesmente nesse assunto não houver a aplicação supletiva da lei de SA. Lembra que eu vou usar subsidiariamente as regras da sociedade simples? Então, nesse caso, lá no artigo 1028, está dizendo que se o contrato não trouxer uma previsão diferente, os sócios, eles não são obrigados a aceitar os herdeiros. Claro que isso não significa ignorar o que eles têm direito economicamente. Nesse caso, o que vai ter que acontecer? No momento que o sócio falece, eu vou ter que fazer um balanço. Esse balanço, veja, não é do começo do ano, é um balanço especial em virtude do evento. E aí eu vou apurar exatamente qual era o valor que representa hoje a cota desse meu sócio que faleceu. É essa quantia que eu vou pagar para os herdeiros. Tudo bem?
Então, na sociedade de capital, não adianta criar problema, você vai ter que aceitar mesmo. Na sociedade de pessoas, você pode, de fato, recusar a entrada desse sócio.